Eu quero agradecer a minha namorada por ter jogado uma bolinha pra minha gata louca no meio do meu vídeo. Fala pessoal, eu sou a Vanessa Kepler, sou professora e hoje eu vim aqui falar sobre reflexão crítica sobre a prática pedagógica. Eu vou começar com uma citação de Paulo Freire, no livro Pedagogia da Autonomia. Ele explica que, pensando criticamente a prática de ontem, que se pode melhorar a próxima prática. A partir dessa reflexão, eu vou contar um pouco sobre como foi e continua sendo esse processo meu de desconstruir algumas crenças, nossas verdades absolutas, o conhecimento científico que eu adquiri ao longo da minha graduação, a cultura em que eu vivo, a forma como eu fui criada. Tudo isso influencia em como que eu vejo o processo de ensino e aprendizagem, né? E isso acontece porque nós somos pessoas, né? Isso é natural. Porque embora a gente cumpra um papel, a gente encare um personagem enquanto a gente vai dar aula, nós somos seres humanos e a gente carrega isso com a gente o tempo inteiro. Todas essas questões que eu trouxe anteriormente. Bom, eu estava no município já em 2017, quando isso começou a acontecer, e eu acreditava que eu estava sendo a melhor professora do mundo. Eu acreditava fielmente que eu fazia o melhor que eu podia fazer. Então eu participei de um evento chamado Rede pela Paz, lá em Canela, onde o objetivo era paz no mundo e na educação. E eles trouxeram palestrantes que falavam sobre pedagogias alternativas e que faziam muitas vivências, muitas dinâmicas de sair da caixa, assim, super interessante. E nessas vivências, nesses aprendizados, eu comecei a perceber que eu era uma professora, embora professora de educação física, eu era conteudista e autoritária. O que isso quer dizer? Que eu era uma professora de educação física dos anos iniciais e finais, que recebia pouquíssimos abraços e muitos desinteresses em relação à prática da minha aula. Não tinha afeto, aprendizagem, obviamente, muito pouca, e muito desinteresse em praticar atividade física, em praticar esporte por parte dos alunos. O que eu fiz com isso? Eu fiquei triste, eu chorei, eu me senti uma professora muito ruim, e com o tempo, ou melhor, no meu tempo, eu fui aceitando isso, acolhendo o meu sentimento e consegui transmutar essa energia para uma energia de aprendizado. Consegui tornar isto combustível para que eu pudesse ser a professora que eu gostaria de ser aluna. O processo não é, e para mim continua não sendo fácil. Eu percebo que é uma mistura de algumas coisas que a gente conversou na live de quinta, sobre despreparo na formação acadêmica, falta de reflexão crítica sobre a prática nas formações permanentes que a gente tem como prof, falta de autoconhecimento e medo, né? Receio de quebrar com essas crenças que eu citei anteriormente, que me sustentaram durante muito tempo. Mas foi a melhor escolha que eu fiz. Eu vou exemplificar algumas atitudes que eu tomei, que comigo deu certo, comigo dá muito certo, e serve como dicas também e inspirações. A primeira coisa que eu fiz foi aceitar que o conhecimento que eu tinha, ele era muito grande, mas muito pequeno em relação ao conhecimento que existe no mundo. Aceitar isso, retirar o meu orgulho e colocar no lugar humildade, permitiu que eu fizesse a minha primeira escolha importante, que foi procurar um terapeuta. Esse terapeuta que eu procurei, que eu consultei, me apresentou um curso de autoconhecimento que foi assim, ó, um tapa na cara e uma mala de aprendizados inesquecíveis. E ali começou a minha virada de chave, assim, ali que eu comecei a agir de uma forma diferente, olhar de uma forma diferente.
Nesse mesmo tempo, eu conheci a Cidade Escola Aine. Eu deixei o arroba no meu outro post, posso deixar aqui também, que é uma cidade escola para adultos e crianças. E lá eu conheci, eu vivenciei, eu fiz cursos e eu também fiz um voluntariado de 15 dias lá, que me ajudou muito no processo de autoconhecimento, de me conhecer, reconhecer o que me limita, reconhecer o que é meu e o que não é meu, entender que a cultura que eu vivo, a forma como eu fui criada, influencia diretamente na pessoa que eu sou, se eu não lido com isso, se eu não repenso se realmente é isso que eu quero carregar comigo. Esse início, então, girou em torno de autoconhecimento. Realmente isso que eu falei, de observar com clareza e por muitas vezes com uma certa dor e principalmente aprender a lidar com isso, né? Quando a gente aceita, a gente não quer mais viver com a síndrome da Gabriela, né? De eu nasci assim, eu vivi assim, vou ser sempre assim. E não, a gente pode mudar sim e nada mais justo que se tratando de educação, se tratando de uma situação onde a gente lida com alunos e que mudam o tempo inteiro, nada mais justo do que a gente estar sempre se renovando, sempre compreendendo as tecnologias que vão surgindo e se manter pesquisadores e atualizados, né? O segundo passo que eu tomei foi estudar. Eu entrei para uma pós-graduação em supervisão educacional por compreender que a formação permanente de professores aqui de Guaíba passa pela mão das supervisoras educacionais e que esse poderia ser um caminho a oferecer vivências de autoconhecimento para os professores. Eu vou citar de novo Paulo Freire, onde ele diz no livro Pedagogia da Autonomia que na formação permanente de professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. Bom, nesse passo também de estudar, eu passei a estudar muito Paulo Freire. Entrei num mestrado na UFSM, em Santa Maria. Também comecei a estudar bastante sobre outras pedagogias, a pedagogia viva que eu conheci lá na AINE, a pedagogia por projetos, que eu tive o grande prazer de conhecer a Escola da Ponte, lá em Portugal, do José Pacheco. E eu também comecei a estudar muito sobre comunicação não violenta e psicologia positiva. Isso me fez com que eu abrisse um leque de oportunidades, de metodologias e de repensar a minha prática. Mas sempre com o pensamento de que eu precisava adaptar a minha realidade. As minhas crianças, os meus jovens e adultos, a minha escola, o contexto cultural que eu me insiro, e não somente retirar de lá e colocar aqui. Eu consegui sempre levar comigo isso, assim. E claro, fazendo alguns testes, algumas adaptaçõezinhas, a coisa foi fluindo. Um dos exemplos que eu tenho muito orgulho de dizer é que hoje eu não consigo organizar o meu conteúdo programático sem ter o primeiro contato com os meus alunos e sem saber o que eles querem aprender na aula de educação física. A partir dessa conversa, a partir desse diálogo, ou enfim, questionários, depende muito da turma, eu consigo sim organizar o meu ano, o meu trimestre, depende da situação que eu estou inserida. Então, esse caminho que eu venho trilhando, essas experiências que eu venho tendo, me fizeram chegar numa parte muito importante do processo todo, que foi onde eu comecei a escutar as minhas alunas e os meus alunos. E isso fez total diferença na minha vida profissional. Quando eu passei a escutar as minhas alunas e os meus alunos, a coisa foi ficando mais natural. Eu aprendi a organizar algumas coisas a partir da fala deles, a partir do sentimento deles, da necessidade deles naquele momento. Mas isso só se deu por eu ter me escutado,
por eu ter passado esse processo comigo primeiro. Eu percebo que isso é muito importante, pelo menos para mim foi assim. Eu aprendi a me escutar, eu aprendi a lidar com os meus sentimentos e com as minhas urgências, para aí sim lidar com os sentimentos e com as ideias e com as necessidades do outro, que nessa questão são as minhas alunas e os meus alunos. Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu espero que a minha fala tenha auxiliado, tenha inspirado, tenha instigado alguma curiosidade em vocês. E eu quero agradecer por vocês estarem caminhando comigo nessa jornada de dialogar sobre educação. Eu encerro então a minha fala citando novamente Paulo Freire, onde no livro Pedagogia da Autonomia ele explica que quanto mais me assumo como estou sendo e percebo a ou as razões de ser, de por que estou sendo assim, mais me torno capaz de mudar, de promover-me, no caso, do estado de curiosidade ingênua para o de curiosidade epistemológica. Ou seja, eu continuo acreditando que muito do processo é autoconhecimento, tanto sobre as coisas boas quanto as coisas ruins, que a gente continua reproduzindo. Abraços, pessoal, e se cuidem!